Qual foi a última vez que você perdeu o sono na véspera de demitir alguém? Para a maioria das líderes, a conversa de desligamento é o momento mais temido, angustiante e solitário da gestão. Muitas protegem o profissional que não entrega apenas para evitar o desconforto da demissão. Olá, líderes e futuras líderes. Meu nome é Priscila Almeida e esse é mais um episódio da série Liderança do podcast Pode Professorar. Hoje vamos falar sobre como estruturar uma demissão justa, técnica e, acima de tudo, humanizada. Vou te mostrar que demitir quando o ciclo se encerra não é um ato de fracasso da sua liderança, mas sim um ato de coragem e proteção com o restante da sua equipe. Vamos estruturar o roteiro exato para que essa conversa possa acontecer com o máximo de respeito e o mínimo de desgaste emocional. A líder costuma carregar uma culpa imensa na demissão, achando que falhou com o colaborador. Mas manter alguém desalinhado prejudica todo o ecossistema da equipe. Mário Sérgio Cortella diz que a ética é o que nos impede de fazer o que queremos quando o que queremos prejudica o outro. Você pode estar pensando que não gosta de fazer demissões por estar prejudicando a pessoa que está sendo demitida. Mas você já parou para pensar que a presença dele está prejudicando o restante da equipe que está se comportando bem e entregando o esperado? É sobre isso que iremos falar agora, líderes. A nossa convivência é pautada por escolhas éticas. Quando você mantém na sua equipe um colaborador que, após sucessivos feedbacks de ajustes e de atitude, que falamos nos episódios anteriores, continua entregando menos ou contaminando o ambiente, você está sendo injusta com quem joga limpo. Pensa comigo. Qual é a mensagem que você passa para o seu melhor liderado, aquele que bate metas e respeita a cultura, quando você tolera a mediocridade do vizinho dele do lado? Você está punindo quem trabalha bem. Demitir quem não quer ou não consegue acompanhar o ritmo do time, depois de dar todas as chances de desenvolvimento, não é uma falha. É o cumprimento do seu dever ético de proteger quem sustenta o resultado da área. Principalmente se, além dos feedbacks feitos nas reuniões de one-on-one, no momento dele falar sobre ele, sobre o que pode estar impactando o trabalho, ele não diz nada, ou o que ele diz, você já tentou ajudar e não adiantou nada, quando você fez um plano de ação junto com ele e ele não conseguiu dar conta, fica bem difícil de manter essa pessoa. Se a pessoa não está se ajudando, por que você acharia que a culpa é sua dele não conseguir atingir o esperado? Essa é uma pergunta que você precisa se fazer assim que você pensar na possibilidade do desligamento. Você precisa fortalecer o seu psicológico e racionalizar o desligamento. A responsabilidade da líder é dar apoio e orientação. Se o liderado utiliza ou não sua orientação, se ele cumpre ou não os combinados, é responsabilidade dele. Quando a líder adia uma demissão por medo do confronto ou por apego emocional, ela acha que está poupando um estresse. O que ela não percebe é que está gerando um estresse coletivo. A equipe começa a pagar o pato pelo profissional ineficiente. Líderes, prestem muita atenção no custo invisível de não tomar uma decisão. Quando você mantém no time uma pessoa que não entrega ou que sabota o clima através da rádio corredor, acontece o que você menos espera, que é ver seus melhores talentos começarem a se desmotivar. Eles olham para o lado e pensam: por que eu vou me matar de trabalhar se o fulano faz tudo de qualquer jeito, não entrega nada e continua aqui recebendo o mesmo salário? Nesse cenário,
ou o rendimento deles vai cair por conta da desmotivação, ou eles vão procurar outro emprego que motive mais eles. Quando você se omite e não consegue demitir o colaborador desalinhado, você consequentemente pune quem trabalha bem, pois o trabalho que ele deixa de fazer não some. Ele é empurrado para cima dos outros que trabalham bem, dão conta do seu e precisa fazer o do outro. Isso gera sobrecarga, cansaço e ressentimento generalizado. E aí qual é o resultado disso? Uma queda drástica na produção geral e na qualidade das entregas da sua área. O time para de jogar por você, porque sente que você não tem coragem de protegê-los. Adiar um desligamento necessário não é ser boazinha, é ser covarde diante do restante da equipe. Agora que você já está ciente das consequências, ainda acredita que é melhor não demitir esse colaborador? Agora vamos falar sobre a forma de abordagem, porque a forma como o desligamento é feito diz muito mais sobre a empresa e sobre a líder do que sobre quem está saindo. A forma como você demite é que define o respeito da sua gestão. Assim como as pessoas são contratadas com dignidade, também precisam ser desligadas com a mesma dignidade. A demissão não pode ser uma surpresa e nunca deve ser humilhante. Uma demissão humanizada começa muito antes do dia da conversa. Ela se baseia no fato de que o colaborador sabe exatamente por que está sendo desligado. É isso mesmo que estou falando. Porque se você seguir os passos dos episódios anteriores de feedback de ajuste, de atitude e com as reuniões de one-on-one, significa que ele sabe que não está atendendo às expectativas. Quando você constrói uma liderança transparente, o desligamento é apenas a constatação óbvia. Tratar o profissional com respeito, ouvindo o seu desabafo sem contra-atacar e garantindo que ele saia de cabeça erguida, é o que diferencia uma chefe fria de uma líder mentora de verdade. O principal aqui é que se você seguiu o processo realmente, como falei nos episódios anteriores, e tem tudo documentado, os dias em que você teve as conversas com ele, o que foi tratado, os acordos que vocês fizeram, os acompanhamentos dos PDIs, essa documentação será utilizada tanto para demonstrar para o RH os motivos do desligamento, quanto para utilizar na reunião de desligamento, para ele entender que não é nada pessoal, é apenas uma decisão profissional. Já falamos dos motivos para demitir, os impactos de não demitir, da abordagem, e agora vamos falar sobre como deve ser a conversa de demissão. Bom, ela deve ser curta, direta, sem rodeios e focada em fatos. Fatos esses que estão documentados nos feedbacks e reuniões feitas com o liderado que está sendo desligado. Evite justificativas longas que abram margem para discussão ou falsas esperanças. Faça um resumo dos pontos que levaram ao desligamento, desses que estão documentados nos feedbacks e reuniões. Não comece a conversa de desligamento falando sobre o clima, sobre o futebol do final de semana, ou fazendo rodeios para amaciar o terreno. Isso é cruel e aumenta ainda mais a ansiedade de quem está do outro lado. Vá direto ao ponto nos primeiros 2 minutos. Continuando em nossos exemplos utilizando o nome Carlos, o roteiro técnico que eu utilizo e recomendo é simples. Primeiro, faça o anúncio claro. Carlos, chamei você aqui hoje para comunicar o seu desligamento da empresa. Segundo, traga o histórico breve. Como conversamos nos nossos últimos 3 alinhamentos, os indicadores X e as atitudes Y não atingiram o esperado para a função. Embora tenhamos feito alguns acordos, eles não foram cumpridos pela sua parte.
Isso você vai pegar no resumo que você documentou dos feedbacks. Terceiro, foque no próximo passo. Hoje é o seu último dia conosco. Já tiramos os seus acessos e senhas e o RH já está disponível para alinhar os seus direitos. Quarto, encerre a reunião. Muito obrigada e sucesso. Enfim, seja firme quando estiver falando, mas de forma acolhedora no tom. O papel ali não é debater o passado, é apenas encerrar o ciclo. Esse é o formato que entendo ser o mais humano, direto e objetivo, que gera menos ansiedade. Porém, não impede de acontecer o que normalmente acontece, que é o colaborador chorar, ficar com raiva ou tentar negociar uma última chance. Nesse momento, a líder sente o estômago revirar e o coração acelerar. É natural sentir esse desconforto. Se você não sente nada ao demitir alguém, você perdeu a sua humanidade. Mas você precisa separar a sua empatia da sua tomada de decisão. Se o liderado chorar, ofereça um copo d'água. Dê um tempo para ele respirar, mas não recue. Se ele ficar com raiva e te acusar de ser injusta, não caia na armadilha de discutir ou tentar provar que você está certo. Apenas diga: entendo a sua frustração e o seu descontentamento. Você tem o direito de pensar o que quiser, mas a decisão está tomada e ela foi baseada nos critérios que avaliamos juntos ao longo dos meses. Não é uma decisão pessoal, é uma decisão profissional baseada nos fatos. Durante a reunião, é preciso se lembrar sempre que o seu papel ali não é ser psicóloga de crise, é conduzir um encerramento de ciclo corporativo com maturidade executiva, mantendo a postura séria, mas humanizada. Fazer um desligamento nunca é fácil, por mais experiência que você tenha e técnica. Estamos falando de seres humanos, certo? Mas se você é uma líder recente, que nunca precisou fazer um desligamento, entendo que a dificuldade é bem maior. Você precisará de apoio emocional e técnico nesse processo de corte e reestruturação do time, principalmente no que diz respeito às demandas que eram da pessoa que está sendo desligada e na comunicação sobre o desligamento com a equipe. Eu percebo que a conversa de desligamento é um momento onde as líderes se sentem mais sozinhas. Elas não podem desabafar com o time, não querem parecer fracas para a diretoria e carregam esse peso sozinhas para casa. Me chama que te apoio no desenho da estratégia de corte e no treino para a reunião de desligamento. Eu te ajudo a analisar se a demissão é realmente o caminho técnico correto. Revisamos o roteiro da conversa para a realidade daquele colaborador específico e criamos o plano de contingência para o momento pós-desligamento. Porque após a reunião de desligamento, é preciso fazer a reunião com a equipe, comunicando o desligamento e como ficará a reestruturação da área. Para isso, você precisará ter o planejamento sobre a redistribuição das tarefas para o time, sem que ninguém fique sobrecarregado. Ter uma mentora te orientando te dá o estômago e a segurança técnica que você precisa para tomar as decisões difíceis que o seu crescimento exige. Bom, agora vamos para o desafio da semana. Olhe para o organograma do seu time hoje. Existe alguém ali que você sabe, no fundo do coração e dos seus relatórios, que já deveria ter sido desligado, mas você está adiando por medo da conversa? Você já fez reuniões de feedback, one-on-one com ele e nada mudou? Pegue esse histórico e agende um alinhamento com o seu RH e dê o primeiro passo técnico. Se não tem, maravilha, vida que segue. Caso você não tenha esse processo de feedback e reuniões periódicas de one-on-one, com plano de desenvolvimento, então o seu desafio é começar com essa rotina e acompanhar o processo desse colaborador por um período, sempre documentando tudo e estabelecendo prazos.
Caso ele não cumpra os combinados e nem o plano de desenvolvimento no prazo acordado, essa será a sua documentação para a conversa com o RH. Pare de adiar o crescimento da sua área. Depois não esquece de me contar como foi, ok? Bom, estamos chegando ao fim de mais um episódio da nossa série Liderança e deixo para vocês uma frase de encerramento. A liderança exige a coragem de abrir portas, mas também a sabedoria de fechar círculos. Se você quer aprender a gerir o seu time de forma estratégica, humana e focada em resultados, me chame no @Priscila Almeida Mentoria, tudo junto e sem ponto. Ah, e Priscila é com 2 L's. E não esqueça de curtir, compartilhar e seguir o nosso podcast para receber notificações dos próximos episódios e também sobre as outras séries. Aproveito para indicar para todas vocês a série Eva, que vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã. É um café com as amigas. Somos 5 mulheres de idades e profissões diferentes, falando sobre temas do universo feminino. Mas não é uma série apenas para mulheres. Indico também para os homens, que se interessam por ampliar seus conhecimentos sobre o universo feminino e entender mais sobre as mulheres. Boa semana a todos e nos encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau!